Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Bom dia! Eita, que julho chegou e o programa Saúde Você está no ar com muita informação importante. Chego pedindo licença e, claro, agradecendo a sua companhia de todo o fim de semana. Agora, uma resposta rápida. Sabe identificar os sinais de que você está vivendo um relacionamento tóxico? A gente vai conversar sobre este tema daqui a pouco. Na penúltima reportagem da série Autismo, vamos conhecer as dificuldades no diagnóstico, na formação e no mercado de trabalho. E mais, você é daqueles que não dispensa uma comidinha caseira? Uma pesquisa revela que a participação da família no preparo traz muitos benefícios, principalmente para as crianças que têm dificuldade em comer alguns alimentos. O Saúde Você está só começando, não sai daí. Bom dia para você que está ligado aqui na programação da TV Arapuã. O programa Saúde Você está no ar com muita informação. Vamos falar de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, tá certo? Te convido a ficar comigo até o fim do programa, hoje repleto de muita informação importante para você que está aí do outro lado. E olha só, vamos começar falando de um caso importante, viu? Na verdade, dos casos de miopia entre crianças e adolescentes que aumentaram muito. É preciso estar atento aos sinais. Confira. Se a matemática já deixa muita gente confusa, imagine com os números embaçados. Isso acontecia com Esther. Aí eu pedi para a professora para sentar na frente, porque eu geralmente sentava atrás. Aí ela falou que eu precisava ir no oftalmologista e tal, para eu ver se eu precisava usar óculos ou não. E precisou, assim como o irmão dela. Quando eu fico sem, eu não enxergo praticamente nada. Os dois têm miopia, condição visual que atrapalha para enxergar à distância. Desde o início da pandemia, em 2020, os casos de miopia em crianças e adolescentes cresceram 70%. O levantamento é do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Para a maioria dos oftalmologistas consultados na pesquisa, a causa principal é o aumento da exposição às telas de eletrônicos, como celular, tablet e computador. O esforço para enxergar esses equipamentos de perto sobrecarrega a musculatura ocular e, por isso, pode provocar miopia. Quanto mais cedo o problema for identificado, menores são as chances de desenvolver outras doenças na vida adulta, como a catarata. A recomendação é que as crianças façam exames periódicos, se possível uma vez por ano, até mesmo quando bebê. Entre as que têm idade escolar, 80% nunca fizeram uma avaliação oftalmológica. Nada disso funciona se não tiver o controle de tela, se não tiver o controle ambiental, se a gente não aumentar atividades ao ar livre. A miopia tem controle, porém a gente precisa também controlar o fator ambiental aí. Agora vamos falar sobre relacionamento. Você sabe como enxergar os sinais de uma relação tóxica? E como sair dela? Nós conversamos com a psicóloga Rosa Batista, que vai nos ajudar a entender um pouco sobre este problema. Ultimamente a gente tem ouvido a palavra tóxica, tóxico, sempre relacionado ao comportamento, às relações humanas. E quando a gente vê que uma amizade ela é tóxica, um casamento é tóxico, é porque de fato ele está muito ruim. Para entender essa palavra neste contexto, a gente convidou a psicóloga Rosa Batista para conversar com a gente. Rosa, muito obrigada primeiramente pela tua participação. Eu que agradeço. Realmente é uma palavra que a gente tem escutado com muita frequência ultimamente. E com relação aos casais, né, a casamento, parece que isso está bem comum nas redes sociais, né, dessa relação tóxica. E pelo menos tem algo positivo, as pessoas estão enxergando que tem algo ruim ali. Mas será que tem jeito de resolver esse tipo de relação tóxica? Tem jeito a partir do momento que, principalmente a pessoa que está fazendo mal,
que está sendo tóxica. Se disser eu quero melhorar, tem jeito, né? É ir para uma terapia, buscar melhorar os comportamentos que estão prejudicando o relacionamento. Muitas vezes as pessoas estão num relacionamento tóxico até dentro das próprias empresas e não se dão conta, só sabe que está sofrendo por alguma coisa, mas não se dão conta. E nos relacionamentos, geralmente as pessoas, não, mas vai melhorar, vai ser melhor daqui a pouco, fulaninho ou fulaninha vai melhorar o comportamento e não buscam a raiz do problema. E aí o casamento tóxico, né, essa palavra tem várias características que estão circulando ali. Aquele casal, por exemplo, é algo que está relacionado a ciúme, a posse, enfim, a maltratar o outro. Realmente, o que é que significa ser tóxico nessa relação? Muito bem, para a gente entender o que é um relacionamento tóxico, é importante a gente entender o que é relacionamento saudável. Porque quando a gente sabe o que é um relacionamento saudável, a gente entende que de outro jeito não rola, não dá certo. Já vai ser o relacionamento tóxico. O relacionamento saudável é quando existe respeito, quando existe parceria, quando um ouve o outro, quando um vê as necessidades do outro. Quando passa disso, que existe esse ciúme que controla, que faz sofrer, quando eu tenho comportamentos que fazem o meu parceiro, minha parceira sofrer, aí já virou um relacionamento tóxico. E pode mudar, por exemplo, o casamento ser saudável, algo desencadeou esse sentimento tóxico ali naquela relação? Pode acontecer, principalmente, tá tudo maravilhoso e de repente tem um gatilho. Por exemplo, alguém que já sofreu uma traição ou que viu isso no contexto familiar e aí tem algo com aquele companheiro, com aquela companheira que deu a entender, despertou algo. E aí a pessoa começa a controlar, por quê? Porque viveu isso antes, ouviu isso antes, e foi um gatilho para despertar esse controle. Aí já passa a ser um relacionamento que adoece. Então, de fato, é algo que é passível de mudança nesse relacionamento, ou seja, essa pessoa ficou com uma certa cicatriz e aí pode desencadear novamente, né? O que fazer, então, para que esse relacionamento que é tão bom permaneça assim? Primeiro, sentar para conversar, porque o diálogo é fundamental. Eu digo até que quando tem uma comunicação que não é boa, é importante colocar no papel o que os seus comportamentos que estão me fazendo mal. E o outro também, a outra pessoa também colocar no papel o que tem me feito mal. Porque às vezes está muito ruim essa comunicação e aí precisa escrever para não ter que verbalizar, porque quando a gente verbaliza, o tom sobe. Eu vou ficando com raiva. E quando um escreve para o outro, um de frente para o outro, olha, esses aí, cada um pontua, tá, mas o que cada um vai melhorar? Cada um se propõe a melhorar os comportamentos que está fazendo o outro sofrer. Fica muito legal quando cada um reconhece o que o outro está dizendo de mim e não para eu ficar já, não é isso, não, peraí, ele está reclamando, ela está reclamando, deixa eu ver esse comportamento. Reflete sobre seu comportamento, que aí você vai entender. Se eu estou fazendo sofrer e eu amo, eu vou melhorar nesses pontos que a pessoa está me dizendo. Muito importante, né, falar sobre esse assunto, saber identificar quando nós estamos em um relacionamento tóxico. E é bom a gente falar que um relacionamento tóxico não se diz respeito somente a um relacionamento entre homem e mulher, né? Um casamento. Não, vai muito além. Pode ser entre patrão e funcionário, por exemplo, irmãos, enfim, amizade, né? Entre amigos também. Então é muito importante não só saber identificar, mas também não aceitar esse tipo de relacionamento, porque não faz bem a ninguém, tá certo? Fica a dica para você. Agora a gente vai fazer um breve intervalo comercial, mas é rapidinho, viu? Não sai daí. Saúde e você. Oferecimento